Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso bate-papo semanal aqui sobre a designação do Vem e Segue-me, do livro de Mórmon. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez, pelas mensagens e comentários que eu recebo durante a semana. É um prazer para mim poder compartilhar essas coisas aqui com vocês, né? Eu tenho aprendido muito, ao tomar nota e ao ler durante a semana para ver as coisas que eu posso compartilhar. Eu tenho aprendido demais, então é um prazer para mim também, tá? Mas fique à vontade para deixar o seu comentário, aqui no canal ou mandar alguma mensagem sobre os sentimentos, as coisas que vocês aprendem aí durante a semana. Essa semana e semana que vem, nós vamos estudar dois dos meus capítulos favoritos do livro de Mórmon. Então eu espero conseguir passar para vocês um pouco dos meus sentimentos sobre esses capítulos. Essa semana agora nós vamos ler os capítulos do 32 ao 35 de Alma, tá? Mas vamos lá. Colocando aqui a história em contexto, nós estamos ainda na cidade de Antíonon, onde moravam os Zoramitas. Na semana passada a gente viu que Alma, montou aquele super time missionário e eles foram, de Zaraela até Antíonon para ver o que estava acontecendo lá, porque eles viram que o povo, estava se afastando da verdade, estavam começando a fazer muitas coisas erradas. Então, quando eles chegam lá, eles entram em uma das sinagogas que os Zoramitas tinham construído, e eles ficam espantados com o que eles viram, Os Zoramitas tinham construído um altar bem alto no meio da sinagoga, onde uma pessoa podia subir lá por vez e fazer uma oração que mais parecia uma adoração a si próprio do que qualquer outra coisa, Nessa oração, eles agradeciam por serem o povo escolhido para ser salvo, enquanto todo o resto das pessoas estavam erradas, eles eram os únicos que estavam certos, e isso sempre está fazendo nenhum sacrifício, eles só acreditavam que eles eram melhores. Então, Alma viu que as pessoas que frequentavam essas sinagogas tinham rapidamente se tornado muito orgulhosas. Então, eles conseguiram ver o tamanho do problema que estava acontecendo aí, que eles precisavam resolver. Com a pregação da palavra. Então, depois de uma oração fervorosa que Alma fez, ele e os missionários que estavam com ele saem para pregar para as pessoas de Antíonon. E eles conversam com todo mundo nas ruas, nas casas, nas sinagogas. E durante esse proselitismo, eles começam a ter mais sucesso com as pessoas mais pobres dos Zoramitas, porque elas eram proibidas de entrar nas sinagogas pelos aqueles sacerdotes mais ricos. As sinagogas que elas mesmas tinham construído, Então, o fato de eles serem meio que humilhados pelas pessoas com mais dinheiro, pelos sacerdotes, fez com que eles aceitassem melhor as palavras de Alma, e dos outros missionários que estavam com ele. Então, um dia, enquanto Alma pregava num monte nas redondezas ali de Antíonon, uma multidão chegou para ouvir, e era justamente as pessoas que eram mais simples, mais pobres, Então, Alma ele percebeu que as coisas que estavam acontecendo com eles, tinham preparado as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Então, o capítulo do 32 ao 34 vai cobrir os ensinamentos de Alma e Amulek para essas pessoas nessa montanha, E eles vão cobrir alguns dos princípios mais importantes do Evangelho. A gente vai ler aqui. Primeiramente, aqui no 32, Alma começa falando sobre a humildade e a importância de sermos humildes. Vamos começar ali no 32, ler os capítulos o 12, o 15 e o 16. Digo-vos, ainda bem que vos afastaram de vossas sinagogas, para que sejais humildes e aprendais sabedoria, pois é necessário que aprendais sabedoria, porque por terdes sido afastados e desprezados por vossos irmãos, devido à vossa extrema pobreza, que haveis humilhado o vosso coração, porque fostes obrigados a vos humilhares. Interessante que a Alma fala aqui, ainda bem que vocês foram expulsos. Isso serviu para vocês se humilharem e estarem abertos a novos ensinamentos. Caso isso não tivesse acontecido, muito provavelmente esse povo, essa parte do povo, também estaria tão fechado quanto os sacerdotes mais ricos. Isso pode servir de reflexão para a gente.
às vezes a gente não se sente, né, que somos rejeitados por algum grupo de amigos ou excluídos por alguma organização, né? A gente pode ver que, dependendo da situação, pode ser que Deus esteja nos preparando para aprender alguma coisa a mais sobre sua palavra. Talvez a participação naquele grupo ali, né, esteja nos bloqueando de alguma coisa, né? Alma também diz aqui que eles foram obrigados a se humilharem, né? Vamos ver um pouquinho, ele fala um pouquinho mais sobre isso no 15 e 16. Vamos ler lá. Sim, aquele que verdadeiramente se humilhar e arrepender-se de seus pecados e perseverar até o fim, esse será abençoado. Sim, será muito mais abençoado do que aqueles que são compelidos a humilhar-se devido à sua extrema pobreza. Portanto, benditos são os que se humilham sem serem compelidos a ser humildes. Ou, em outras palavras, bendito é aquele que acredita na palavra de Deus e é batizado sem relutância no coração. Sim, sem ter sido levado a conhecer a palavra ou mesmo sem ser compelido a conhecer antes de acreditar. No famoso discurso Acautelai-vos do Orgulho, o presidente Asa Taft Benson disse que Deus terá um povo humilde. Podemos escolher ser humildes ou podemos ser compelidos à humildade. Então, nós temos duas opções. Nós podemos escolher ser humilde pela palavra de Deus ou esperar sermos compelidos, né, para ser humilde. Com certeza deve doer menos fazermos essa escolha de boa vontade, né? E de acordo com a Alma aqui, nós seremos muito mais abençoados se nós escolhermos ser humildes, né? No discurso, o presidente Benson também dá algumas dicas de algumas coisas que a gente pode fazer para sermos mais humildes, né? Vamos ver algumas delas aqui. Podemos ser humildes voluntariamente, aceitando conselhos e punição. Podemos ser humildes voluntariamente, perdoando os que nos ofenderam. Podemos ser humildes voluntariamente, prestando serviço abnegado. Podemos ser humildes voluntariamente, saindo em missão e pregando a palavra, capaz de tornar outros humildes. Podemos ser humildes voluntariamente, indo mais frequentemente ao templo. Podemos ser humildes voluntariamente, confessando e abandonando o pecado e nascendo de Deus. Podemos ser humildes voluntariamente, amando a Deus, fazendo sua vontade e dando-lhe prioridade em nossa vida. Sejamos humildes por opção. Nós podemos sê-lo. Sei que podemos. Temos aqui então várias dicas de como sermos humildes voluntariamente. Eu deixei do ladinho de cada uma algumas referências, né, que ele usa aqui no discurso, e eu sugiro que depois vocês dessem uma olhada nas referências, porque elas são muito boas, né? Seria inclusive uma boa maneira de expandir um pouco mais o seu estudo semanal. Bom, depois de deixar bem claro, né, a importância da humildade, a Alma começa a falar um pouco sobre o primeiro princípio do Evangelho, que é a fé, né? Vamos ver lá então no versículo 21, né, que é um versículo bem famoso sobre fé aqui em Alma 32. Mas vamos ler lá o 21. E agora, conforme falei com referência à fé, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Portanto, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que não se veem e que são verdadeiras. Eu adoro a primeira parte desse versículo, né, onde ele fala que fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Eu lembro que quando eu cheguei em missão, né, eu pensava que se eu tivesse fé o suficiente, eu não ia ter nenhuma dúvida, eu não ia ter nenhuma insegurança, que eu ia conseguir dar conta de tudo ali, né, se eu tivesse fé suficiente. E ao passar do tempo, com as dificuldades da missão, eu vi que por mais que eu me esforçasse, né, dúvidas sempre apareciam, às vezes era difícil tomar algumas decisões, né? Então eu lembro que eu cheguei a pensar algumas vezes que talvez a minha fé estava fraca, né? Que ela não estaria forte o suficiente.
Mas esse versículo, ele nos ensina o quê? Que a fé não é ter o perfeito conhecimento, né? Dúvidas são normais, elas ainda vão aparecer, né? E a gente vai ver aqui como que a gente pode deixar, né, a fé mais forte, já que ela não é o conhecimento perfeito das coisas. Quando nós falamos sobre fé, na maioria das vezes, a primeira coisa que vem na mente, na cabeça das pessoas é o quê? Acreditar, né? Acreditar em uma coisa que não dá para ver. Essa é a maior definição de fé. Mas isso não dá errado, né? Mas será que isso é tudo? Né? O que mais tem na fé? Na Liahona, de setembro de 2007, tem um discurso do Elder Bednar que chama Aprender pela Fé, onde ele ensina um pouco que para aprender pela fé, nós precisamos de três coisas, né? Ele começa com certeza, que é acreditar e esperar as coisas que não podemos ver ainda, né? Então aqui está a parte de acreditar, né? Mas por si só, a crença não é suficiente. Ela precisa resultar em uma ação, né? Nós precisamos mostrar que a nossa certeza realmente é verdadeira. E a melhor maneira de fazer isso é agindo. Aí ele fala que o resultado da certeza e da ação vai ser o quê? Uma prova ou uma confirmação, né, que será o testemunho, né, para a gente que valeu a pena acreditar e agir nessa crença. E essa prova, né, depois que a gente tem essa prova, a confirmação, o que ela gera? Né? Ela gera mais certeza e mais esperança. Então, ele ensina que esses três elementos juntos podem formar o quê? Uma hélice contínua, que pode ir para cima ou para baixo, né? De acordo com as nossas decisões, né, de acreditar e agir ou não, né? Eu queria dar um exemplo aqui para vocês, né, que nem se compara com a importância da fé em Cristo, né? Lógico, né? Mas eu queria exemplificar na prática como esses três elementos funcionam. Não sei se vocês conhecem um filme do Indiana Jones chamado Indiana Jones e a Última Cruzada. Meu pai me apresentou para os filmes do Indiana Jones quando eu era bem novinho, lá atrás. Eu sempre gostei do Indiana Jones. Mas nesse filme específico, né, da Última Cruzada, o Indiana Jones ele está em busca de um cálice sagrado. E ele vai para umas ruínas antigas, né, com túneis e tal, e ele está procurando esse cálice sagrado. E durante essa busca, ele precisa passar por algumas provas para poder provar o seu valor, né? E uma dessas provas se chama o salto da fé, né? Então, o que acontece? Ele está em um desfiladeiro, né, bem escuro, bem fundo, e ele precisa chegar do outro lado, né? Mas no meio, né, tem um buraco bem grande que não dá para ele pular. Então ele fica meio sem saber o que fazer ali, né? Ele olha em volta ali e tal, e não sabe muito o que fazer. E ele tem na mão uma caderneta com anotações do pai dele e pesquisas que ele tinha feito, né, sobre esse cálice e tudo, e sobre essa jornada. E nessa caderneta aparece o quê? Uma pessoa andando no ar para passar por esse buraco e chegar do outro lado, né? Então ele fica meio assim, né? Meio estranho. Então fica claro que ele acreditava no pai dele, ele acreditava naquelas instruções, né? Mas ele ainda estava meio hesitando em agir, né? Então ele toma coragem, ele coloca a mão no coração ali, né? Levanta o pé e finalmente dá um passo, né? Porque parece ser um buraco profundo. Mas para sua surpresa, quando ele dá o passo, ele pisa em algo sólido, né? E é essa a confirmação de que a sua crença realmente estava certa, né? Daí é engraçado que a câmera muda um pouco do ângulo ali e a gente consegue ver que existia, na verdade, uma ponte, mas tinha uma ilusão de ótica que a pessoa que ia atravessando ali aquele desfiladeiro não conseguia ver essa ponte, né? Então é interessante que ele realmente precisou dar o passo de fé primeiro para depois ver que tudo estaria bem, né? Tem muitas pessoas que pensam assim, né? Bom, eu tenho fé em Deus, então eu vou sentar aqui e esperar até ele me dizer exatamente o que fazer, porque ele vai me falar, né?
Deus, ele quer que a gente haja por nós mesmos, lógico que através da fé, né? Nós temos que estudar, orar, procurar inspiração, né? Mas nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio para agir, né? Com a certeza de que se a gente começar talvez ir para um caminho errado, Deus ele vai nos corrigir, né? Para a gente poder tentar um caminho diferente, tá? Então vamos continuar ali no versículo 26 e 27. Ora, como disse em relação à fé, que não era um conhecimento perfeito, o mesmo se dá com as minhas palavras. A princípio, não podereis ter perfeita certeza delas. Assim como a fé, tampouco é o conhecimento perfeito. Mas eis que, se despertardes e exercitardes vossas faculdades, pondo à prova minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais do que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção de minhas palavras. Então, nessa passagem, Alma, né, fala mais ou menos assim para eles: eu sei que essa é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso. E tudo bem se a fé não vier toda forte de uma vez, né? Mas se vocês tiverem somente o desejo real de acreditar e colocarem isso à prova, esse desejo vai aumentar até se tornar algo mais forte. Aí, no 28, ele começa uma comparação que para mim é uma das melhores comparações para nos mostrar como aumentar a nossa fé. É muito legal. Vamos ler lá o 28. Compararemos a palavra a uma semente. Interessante aqui que ele compara a semente à palavra de Deus, não à fé, né? Ora, se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada. Aqui é mais uma pausa importante aqui, né? Ele fala aqui, essa é a primeira coisa que ele fala que nós temos que fazer para que essa semente cresça, né? Dar o lugar ali no nosso coração para que a semente seja plantada. O povo aqui, né, como eles eram uma comunidade rural, eles entendiam, né, que quando você, né, vai plantar uma semente, o solo precisa estar pronto, né? É igual igual a parábola do semeador, né, lá na Bíblia. Se a gente jogar uma semente em um solo seco e duro, né, ou se a gente jogar a semente num lugar que tenha muitos espinhos, que não tenha ali muito lugar ou espaço para ela crescer, provavelmente essa semente não vai crescer, né? Mas se nós prepararmos o solo de nosso coração, né, adubarmos ali, afofar o solo do nosso coração para ele receber essa semente, aí sim nós estaremos prontos para receber a palavra de Deus, tá? Continuando aqui. Eis que, se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito. E quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos: deve ser uma boa semente. Ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar-me a alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Percebam aqui que nas 4 coisas, né, que eu marquei que a alma diz que acontece, né, se a semente é boa, tem a palavra começa. Né? Ele não fala aqui que de uma hora para outra essa crença vai explodir o nosso peito e de repente o conhecimento vai ser poderoso, né, perfeito. Assim como a semente, né, quando ela é plantada, né, é demorado, ela germina, né, depois aos poucos ela começa a se expandir, ganha força, né, mas sempre crescendo, se desenvolvendo, buscando novas experiências, novos sentimentos, né, buscando a luz, mas é devagar, né? Essa expansão, né, no nosso coração acontece fisicamente, espiritualmente e intelectualmente, né? As coisas começam a fazer mais sentido, né? Nosso coração começa a procurar mais a felicidade,
né? Então pode ser que durante nossa vida, né, nós também encontramos algumas sementes que não são boas. Algumas palavras, ideias e ensinamentos que não vão gerar esses resultados, né, que falamos aqui. Algumas coisas que não vai nos iluminar, que não vai nos inspirar a fazer o bem, que não traz clareza ao nosso entendimento. E o que a gente deve fazer, né, se a gente achar uma semente dessas? A Alma fala pra gente lá no versículo 32. Portanto, se uma semente cresce, é boa, mas se não cresce, eis que não é boa, portanto, é lançada fora. Geralmente, as sementes ruins, né, aquelas que dão as ervas daninhas, né, o mato que é indesejado, né, essas sementes são as que se espalham mais rápido, não é? Existem muitas sementes voando por aí, tentando pegar um lugar no nosso coração. Mas a gente precisa ter cuidado e logo perceber, né, se a semente é boa ou é ruim, para a gente poder, né, pegar a semente ruim e jogar fora, tá? Mas a gente não planta só a semente, né, para ver ela germinar e pronto, acabou, né? Não é esse o propósito. A gente quer o quê? Que a semente cresça, né, fique forte e dê frutos, né? E já que a semente é boa, né, será que a gente pode plantar a semente e aí virar as costas, esperar 6 meses e voltar para ver se já tem os frutos ali? É assim que funciona? Né? Vamos ver ali o que a alma fala para gente, né, comparando a semente, lógico, com a fé, ali nos versículos do 37 ao 41. Eis que, à medida que a árvore começa a crescer, direis: tratemos dela com muito cuidado, para que crie raiz, para que cresça e dê frutos. E agora, eis que, se a tratardes com muito cuidado, criará raiz e crescerá e dará frutos. Mas se negligenciardes a árvore e deixardes de tratá-la, eis que não criará raiz. E quando chegar o calor do sol e a abrasar, secará por falta de raiz, e arrancá-las eis e lançareis fora. Ora, isso não é porque a semente não seja boa, nem porque o seu fruto seja indesejável, mas porque vosso terreno é estéril, e não cuidais da árvore. Não podeis, portanto, obter seu fruto. E assim, se não cultivardes a palavra, esperando com os olhos da fé o seu fruto, nunca podereis colher o fruto da árvore da vida. Se, porém, cultivardes a palavra, sim, cultivardes a árvore quando ela começar a crescer, com vossa fé, com grande esforço e com paciência, esperando o fruto, ela criará raiz, e eis que será uma árvore que brotará para a vida eterna. Então, só porque a semente é boa, é fácil receber os frutos maravilhosos da palavra de Deus? Não, né? Exige muita fé, esforço, paciência, ali como fala no versículo 41. Mas os frutos são maravilhosos, né? São os frutos mais deliciosos e desejados que existem. É muito bonito, né? Eu adoro esse exemplo. E como ele deixa um princípio, né, tão importante, fácil de entender, né, para que nós e os oromitas naquela época, né, pudessem aplicar na sua vida. Né? Então, mesmo que você comece com apenas o desejo de acreditar, né, deixe esse desejo ser plantado no seu coração, né, na parte bem macia do seu coração, e ele vai crescer. Agora a gente vai pular o capítulo 33 e vamos lá para o 34. Né? Então, Alma, ele senta um pouco, né, depois de falar bastante ali, e aí a moleque se levanta e começa a pregar. E ele fala um pouco sobre a grande crença falsa que os oramitas tinham de que não haveria um Cristo. Né? Lembra da oração que eles faziam lá no Ramyampton? Né? Eles falavam, né, especificamente que eles sabiam que não haveria um Jesus Cristo. Né? Então, a moleque começa já com o testemunho da necessidade da expiação de Cristo. Vamos ler lá no capítulo 34, o versículo 9. Pois é necessário que haja uma expiação, porque de acordo com o grande plano do Deus eterno,
deverá haver uma expiação. Do contrário, toda a humanidade inevitavelmente perecerá. Sim, todos são obstinados. Sim, todos estão decaídos e perdidos, e hão de perecer, a não ser que seja pela expiação que deve haver. Então ele deixa claro aqui, né? Se o plano de Deus não tivesse uma expiação, todas as pessoas estariam perdidas. Não importava se eles se achavam os eleitos, né, e conhecedores de todas as coisas. Nem importaria, na verdade, quanta fé a gente tinha se não fosse pela expiação de Cristo. Né? Aí no 10, ele vai falar como que tem que ser essa expiação, esse sacrifício que tinha que acontecer. Né? Vamos ler o 10 ali. Porque é necessário que haja um grande e último sacrifício. Sim, não um sacrifício de homem, nem de animal, nem de qualquer tipo de ave, pois não será um sacrifício humano. Deverá, porém, ser um sacrifício infinito e eterno. O que significa, né, um sacrifício infinito e eterno? A Moleque nos ensina aqui também em outros versículos que para expiar pelos pecados do mundo, né, de todas as pessoas, um sacrifício de um homem ou de um animal, né, que eles faziam antigamente, não seria suficiente. Precisaria ser um sacrifício de um Deus, né, um sacrifício infinito e eterno. Né, Cristo, né, ele tinha herdado de sua mãe Maria as características humanas que ele precisava para fazer esse sacrifício. Né? Então ele precisava dessas características humanas para sofrer, né, para poder tomar sobre si o estado decaído do pecado, né, e morrer no final. E ele herdou do seu Pai, né, que é Deus, o nosso Pai Celestial, as suas características infinitas, como a capacidade de suportar a dor, né, toda a dor necessária, né, o poder de entregar a sua vida depois que para terminar o sacrifício e depois para tomar a sua vida de volta. Né? Então, Jesus Cristo, ele é único. Ele era o único que podia fazer isso por nós. Né? E o único que podia completar esse sacrifício eterno e infinito. Vamos olhar o versículo 15, que é bem bonito também. Fala assim: e assim ele trará salvação a todos os que acreditarem em seu nome, sendo a finalidade deste último sacrifício manifestar as entranhas da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça, e proporciona aos homens meios para que tenham fé para o arrependimento. Então Jesus Cristo, ele literalmente se coloca no nosso lugar para receber o castigo da justiça e nos mostrar o poder da misericórdia. Que mensagem maravilhosa que a Moleque estava dando para os oromitas, né? Ele estava falando: vocês não precisam aguentar todo o peso dos seus pecados sozinhos. Vocês têm um Salvador que ama vocês e que está disposto a enfrentar as demandas da justiça por vocês. Né? Se vocês reconhecerem Ele, né, como seu Salvador, seu Mestre, e se esforçarem para ter fé para o arrependimento, você pode ter isso. É só isso que Ele pede de nós. Mas mais para frente, né, a Moleque fala um pouco da urgência de se aplicar essas coisas em nossas vidas. Vamos ler lá os versículos do 32 ao 34, que também são versículos bem famosos. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim, porque depois desse dia de vida que vos é dado, a fim de nos prepararmos para a eternidade, eis que, se não fizermos melhor uso de nosso tempo nesta vida, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Não podereis dizer, quando fordes levados a essa terrível crise: arrepender-me-ei para retornar a meu Deus. Não podereis dizer isso, porque o mesmo Espírito que possui vosso corpo
quando deixardes essa vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir o vosso corpo naquele mundo eterno. Então, ele está falando aqui para as pessoas, né? Ei, esses princípios não são os ensinamentos para você achar bonitinho, achar interessante e deixar para se preocupar com eles amanhã ou no mês que vem, né? Agora é o tempo que nós temos para nos preparar. A vinda de Cristo está cada vez mais próxima. Quanto mais tempo a gente procrastinar, né, a parte da ação ali da nossa espiral da fé, mais difícil vai ficar. Aí, continuando a história, aqui no 35, né, os zoramitas mais ricos, né, eles mandam fazer uma pesquisa entre o povo para saber quem que estava acreditando nas palavras dos missionários. Mas, na verdade, o que eles queriam saber é quem acreditava para poder expulsar eles da terra, né? Então, depois que eles descobrem, né, que os líderes dos zoramitas descobrem que a parte mais pobre dos zoramitas acreditavam, né, em Alma e Amulek, eles expulsam eles da cidade. E aí eles vão para a terra de Gerson, para junto do povo de Amon, né? E lá na terra de Gerson, eles são recebidos bem, né, pelo povo de Amon. E aí os zoramitas que ficaram para trás, que eram os mais ricos, né, ficam sabendo, né, que eles foram recebidos lá e eles pensam: espera um pouco, quer dizer que eles saíram daqui e chegaram ali, onde já foram bem recebidos e está tudo bem? Eles ficam bravos, né, com os antinefileitas por terem recebido eles lá. Eles mandam até uma mensagem, né, pedindo para que eles expulsassem os zoramitas convertidos, né? É claro que o povo de Amon disse: hey, a gente não vai fazer isso aí não, né? A gente não vai expulsar eles não. É fogo, né? Quer dizer que além de não poder acreditar no que você quer, na sua própria cidade, na sua própria terra, né, e ser expulso de casa, eles não queriam nem que esse povo que tinha convertido fosse aceito em nenhum lugar. É um absurdo, né? Mas os zoramitas que ficaram para trás, né, os ricos, né, os populares, eles ficavam tão bravos que eles procuram daí os lamanitas, né? Eles moravam ali na borda ali, eles procuram os lamanitas para se juntar juntar com eles contra os nefitas, né? Aí eles começam a fazer preparativos para ir guerrear o povo de Amon, né? E ali o povo de Amon, junto com os zoramitas que tinham mudado para lá, eles saem da terra de Gerson e eles vão para a terra de Meleque, para deixar ali os exércitos nefitas tomando conta da cidade de Gerson. E a gente vai ver que por causa desse ódio, né, entre os zoramitas, ou, né, entre os lamanitas e o povo de Amon, né, os zoramitas eles vão fazer o quê? Eles vão convidar os lamanitas para dentro da cidade de Antíono, e daí começa uma guerra que vai durar bastante tempo, né? Então, para você ver o tamanho, né, da destruição que pode trazer o ódio entre as pessoas, né? Bom, para terminar aqui hoje, eu queria voltar lá no 34 e ler os capítulos 40 e 41 para vocês. E agora, meus amados irmãos, quisera exortar-vos a terdes paciência e a suportardes toda espécie de aflições, e a não ultrajardes aqueles que vos rejeitam devido à vossa extrema pobreza, para que não vos tornardes pecadores como eles. Mas tende paciência e suportai essas aflições com firme esperança de que um dia descansareis de todas as vossas aflições. Cada um de nós está em um nível diferente na espiral da fé, né? Alguns mais para cima, talvez outros mais para baixo, né? Talvez alguns estejam até sendo perseguidos, né? Como os zoramitas mais pobres foram perseguidos. Mas a receita é a mesma, pessoal. Ter paciência, esperança e agir pela fé, sabendo que nós vamos receber aquela confirmação através das bênçãos do Pai Celestial. Eu adorei esses capítulos, né, que estão cheios de mensagem de amor e esperança. Eu espero que vocês tenham gostado também, tá? Eu sei que Jesus Cristo fez tudo para que não precisássemos ser julgados pela mesma lei que ele foi julgado. Ele nos deu esperança e o caminho para que possamos receber a sua misericórdia.
e assim depois a vida eterna. Eu deixo essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você quiser continuar a me acompanhar e ver mais vídeos sobre as designações do Vem e Segue-me, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Deixe seus comentários sobre o que gostou e aprendeu da aula de hoje. Não deixe de mostrar o vídeo das crianças para seus filhos. Vou deixar o link aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!